conta do primeiro tempo, fazendo 2-0, ficando mais tranquilo. O Fluminense teve muito a bola no segundo tempo, tentou bastante, mas sem levar um real perigo ao Flamengo, né? O Flamengo parece ter conseguido retomar bastante daquele jogo que tinha com o Jorge Jesus, sem forçar muito, sem fazer uma partida brilhante, mas pareceu ter o controle do jogo durante o tempo inteiro hoje. Mesmo no segundo tempo, com o Fluminense tentando reagir, tentando ir para cima, o Flamengo nunca pareceu passar muito desconforto na partida e o gol do Flu acabou saindo só nos acréscimos. Zinho, e aí? Bom, é isso mesmo, Ilan. Eu concordo com você. O Domi, né, mais uma vez surpreende na escalação. Todos esperavam aí o Pedro jogando com o Gabigol na frente, ou, se não fosse o Pedro, jogasse um jogador de velocidade, Michael, o próprio Vitinho, que acabaram entrando no jogo, porque o Flamengo tem um elenco espetacular. E ele surpreendeu, deixando o Gabigol mais à frente, a Arrascaeta fazendo o lado esquerdo, o Everton Ribeiro direito, e o Diego aparecendo como capitão, como um meia centralizado, com mais liberdade, Gerson com o Thiago Maia, também uma liberdade maior para o Gerson, e o Thiago Maia ficando de primeiro. Antes ele fazia até o Thiago Maia saindo mais e o Gerson por trás, quando ele optava por essa dupla e o Arão ficando no banco, como foi hoje. Mas o Flamengo tomando conta no primeiro tempo, o início de jogo, aquele de abafa que o Flamengo tem feito, já criando algumas oportunidades, fazendo logo o primeiro gol, né, numa jogada bem trabalhada. Ou seja, o Flamengo tem, como eu falei, um elenco que dá muitas opções para o Domi nessa organização de time. Ele começa com o Gustavo Henrique também, deixou o Léo Pereira no banco, era outra dúvida, mas tem uma base já formada, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, esses dois ele viu que não dá para ficar abrindo mão, são jogadores fundamentais para isso tudo, né? Você vê que a jogada do gol tá no lado direito com o Isla ali trabalhando, e quem finaliza, quem faz o gol é o lateral esquerdo. Você vê a volúpia de jogo que foi o primeiro tempo do Flamengo, superior, criando as melhores chances. O Gabigol faz o segundo. E como você falou, sem tomar muito susto. Fluminense muito guerreiro, muito aplicado, muito determinado no esquema de jogo do Odair Helma. Mas falta, né? Falta elenco, falta qualidade. Fred ainda voltando, ficou no banco. Evanilson foi embora. Ele tem que ali achar alternativa nesse time. E fica mais complicado quando pega um Flamengo num momento bom, subindo na tabela, subindo na classificação e jogando bem. Segundo tempo, mais de administração do Flamengo, né? Não correndo muitos sustos, toma um gol no finalzinho, gol do Digão, que fez uma boa partida, o zagueiro, né? E o Domi começou a mexer muito no time, fez várias mudanças para rodar esse elenco, é o que ele tem feito. Agora, a verdade é que o Flamengo está na posição que todos esperavam, não é aquele Flamengo de início de campeonato. A gente está vendo aí os lances, o gol do Felipe Luiz, né, ele como lateral dentro da área, e o Flamengo já na vice-liderança com a mesma pontuação do Inter, que joga ainda na rodada. Estamos vendo aí, né? Agora o gol do Gabigol, já vimos o primeiro gol do Felipe Luiz, aí um gol até que tem uma certa semelhança, o Muriel saiu de soco ali em ambas. Na primeira ele defendeu, né? No primeiro gol ele defendeu o primeiro chute, a primeira cabeçada, né, do Arrascaeta, e na volta o Felipe Luiz fez. E aí o Fluminense já descontando nos acréscimos, aos 47 do segundo tempo, cabeçada do Digão, final 2-1 Flamengo. O Fluminense tem uma sequência de 3 jogos sem vitória, né? Um empate em casa com o Atlético Goianiense e 2 derrotas com essa aí, uma derrota para o São Paulo fora e uma derrota agora como mandante contra o Flamengo. O Fluminense vem numa situação já pressionado agora e sem o Evanilson, como já destacou o Zinho. O Flamengo é que parece ter retomado o seu caminho mais correto, mais próximo do que estava antes da parada da pandemia, ainda com o técnico Jorge Jesus, claro, com outro estilo, com uma outra assinatura do técnico Domenech Torrent. Está fazendo rodízio de jogadores, poupa um aqui, poupa outro lá. O Gabigol hoje voltou a ser titular, mas já vejo um Flamengo mais parecido, pelo menos, com o que era com o Jorge Jesus, hein, Mauro? E a tendência é essa, né? Inclusive, com o número de titulares indo chegando ao nível ao mesmo número os mesmos titulares, vamos dizer assim, do ano passado, né? Perdeu o Pablo, zagueiro, e perdeu o Rafinha, mas daqui a pouco
não vai ter muita alteração, não. Tá todo mundo sabendo qual vai ser o time dele, já descansou a Arrascaeta, já descansou o Gerson e tal. O que me parece, e hoje, pelo menos no primeiro tempo, muito elogiado, é que o Thiago Maia está ganhando moral com ele. O Gerson agora recebeu o terceiro cartão, já vai ficar fora. Então pode ser que no próximo jogo seja o Arão e o Thiago, né? Hoje o Arão ficou fora e foram Thiago e Gerson. Então, assim, esse tipo de mudança vai acontecer. Mas a grande maioria que foi titular o ano passado, e a gente espera que o Bruno Henrique também volte a jogar o que jogou e entre no time, a grande maioria vai jogar. Ele vai mudar um pouco o esquema, ele fala em rodízio, mas não sei se será assim, de 5 ou 6 jogadores, não, sabe? Rodízio, 2 ou 3, 1 ou 2, dependendo, um machucado, tá um suspenso, a base eu acho que será mantida. E o Flamengo realmente, né, tem um elenco muito forte, o Flamengo é o favorito ainda, é o time a ser perseguido nesse campeonato. Eu acho que aos poucos ele vai mostrar isso, né? Já começou contra o Bahia, hoje ganhou de novo um clássico, isso dá muita moral, isso dá muita confiança. Então, assim, não há de se preocupar muito não com o trabalho do Domi, não. Eu acho que o Flamengo vai render o que o torcedor está esperando. Aquele medo inicial, tal, eu acho que já passou. Ozinho, se há algo para criticar nesse time do Flamengo hoje é a quantidade de oportunidades perdidas, né? Porque o Flamengo poderia ter matado o jogo. Repito, o Fluminense teve mais a bola no segundo tempo, o Flamengo ficou esperando, ficou administrando, sem muito susto, sem levar muito susto desse time do Fluminense, que estava forçando, tentando a reação, e ia na boa e chegava ali com muita facilidade, teve muitas oportunidades. Teve muito preciosismo e muito erro nas conclusões. Me parece que isso aí pode custar caro contra um adversário melhor, né, Zinho? Com certeza, Ilan. Eu concordo com você. Acho que a equipe subiu de produção, os jogadores começam a melhorar o seu nível técnico e físico daquilo que era o ideal do ano passado. Por isso, a subida de produção, a gente vê os jogadores com muito mais intensidade de jogo, aquela marcação que o Flamengo fazia na frente acontecendo. Agora, no momento final, um pouquinho de exagero nesse preciosismo, vamos dizer assim, né? Eu acho que o Gabigol mesmo fez o gol, fez a parte dele, chegou a 16 gols no ano, é um dos artilheiros, merece todos os elogios nesse sentido, mas perde muito gol. Ele faz, mas geralmente ele tem pelo menos umas 3, 4 chances no jogo e poderia, com um pouquinho mais de capricho, está disparado na artilharia. Vai brigar pela artilharia? Vai. O Flamengo é a melhor equipe, tem o melhor elenco, cria muitas oportunidades e ele é um grande finalizador. Eu falo muito, principalmente naquele lance do Everton Ribeiro, que entra pelo lado esquerdo e dá uma cavadinha espetacular, né? De meia, com visão, com inteligência, para trás, e ele sozinho, não precisou nem pular, mas você vê o movimento errado, o fundamento errado, numa cabeçada que poderia matar mais ainda o jogo. Então eu acho que precisa aprimorar isso, muito toque nessa hora final, né? Pode ter uma definição mais rápida. Então, um pouco de exagero e pode custar sim. Libertadores, Copa do Brasil vem por aí, muitos jogos e jogos grandes, né? Hoje o Fluminense não proporcionou muito perigo pelas suas limitações, mas vai pegar pela frente equipes melhores, com uma condição melhor, e aí faz falta. Um lance que perde aqui, um lance que perde ali. Foi o primeiro jogo contra o Atlético, se a gente for lembrar, o Atlético Mineiro. Pois mas o Flamengo venceu. Diga, Mauro. Não sei se chama a atenção sua e também do Zinho, o fato do Flamengo já ter sofrido também 11 gols. É muito para o time que vai brigar pelo título. É muito. Tudo bem, 3 contra o Bahia, 3 contra o Atlético Goianiense, já vai metade em 2 jogos. Mas 11 gols, eu acho que é um número alto, sim. Eu acho que o Domi também tem que dar uma olhada, porque mesmo os jogos que ele domina, que ele vence, como agora, mas toma gol. 5-3, 2-1, entendeu? Eu acho que não precisava também. Pelo que foi o jogo, o Flamengo está tomando muitos gols. Deixa de fazer mais do que poderia, mas também 11 eu acho um número muito alto, em que pese, repito, ter sido logo 3 contra o Atlético de Goiás e 3 contra o Bahia. É o que nós falamos aqui, né? O Flamengo melhorou, está em evolução, conquista a sua 4ª vitória consecutiva, se apresenta definitivamente como aquele time que nós esperávamos em relação a favoritismo, vai brigar, não tem nenhuma dúvida
que é um dos candidatos ao título. Nós esperávamos que seria o principal candidato disparadamente, não está confirmando isso no começo do campeonato, mas nos últimos 4 jogos se credenciou, né? Se apresentou e falou, vou brigar sim, e não vai ser nenhuma surpresa, longe disso. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em 1 mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.